Senhoras e senhores, boa tarde. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia de Covid-19, esta solenidade será realizada de forma restrita e será transmitida ao vivo pela internet no canal oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube e pela plataforma Zoom. Compõem a mesa de honra o ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. Arthur Vidigal de Oliveira, o juiz federal da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Celso Vieira de Souza, o juiz federal substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. André Lázaro Ferreira Augusto, o desembargador Geraldo Augusto de Almeida, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o general de divisão Jorge Antônio Smicelato, comandante da 4ª Região Militar. Solicitamos a todos os participantes presenciais que mantenham seus celulares no modo silencioso e aos participantes virtuais que mantenham seus microfones desativados durante a solenidade. Daremos início à solenidade comemorativa do 1º centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União. O juiz federal da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Celso Vieira de Souza, fará a abertura da solenidade. Boa tarde a todas e a todos. Que declaro aberta a solenidade em comemoração ao 1º centenário da 4ª CJM e das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com imagens das auditorias da Justiça Militar da União, especialmente preparadas para esta ocasião. Eternamente nesse esplêndido, ao som do
Queiram sentar-se. Palavras do juiz federal da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Celso Vieira de Souza. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa casa. Em primeiro lugar, minhas saudações calorosas para todas e todos que acompanham a nossa solenidade presencialmente e virtualmente nas nossas plataformas digitais. Inicio cumprimentando o eminente general de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, nosso ministro, presidente do Superior Tribunal Militar. Quero cumprimentar também nosso ministro Arthur Vidigal, destacado ministro togado do STM, que nos dá a honra, nos prestigia presencialmente nesse evento, em nome de quem quero cumprimentar todos os ministros do STM, de ontem, de hoje e de sempre. O ministro Vidigal é um descendente de mineiros, grande estudioso do direito militar, atual também nosso vice-diretor da nossa Escola Judicial da Magistratura, uma voz muito lúcida no nosso tribunal. Eu admiro muito o seu trabalho. Bem-vindo, ministro, à nossa casa. Meu estimado colega, doutor André Lázaro, também anfitrião e juiz federal desta casa, me recebeu muito bem aqui em Juiz de Fora. Muito obrigado, doutor André. Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, filho dessa terra, de Juiz de Fora, em nome do qual cumprimento todos os juízes estaduais. General de Divisão, Jorge Antônio Smicelato, destacado comandante da 4ª Região Militar, qual conheci há quase 30 anos, quando servimos em Campo Grande, onde já era um destacado e arrojado capitão de cavalaria. Seja bem-vindo. Cumprimento também o doutor Arizona Dávila Saporiti, nosso colega, juiz federal da 5ª CJM, presidente da nossa comissão do centenário, em nome de quem quero cumprimentar também todos os nossos colegas, juízes federais e demais autoridades que nos acompanham nas nossas plataformas digitais. Quero também me dirigir aos nossos agraciados, em especial aqueles que estão conosco aqui hoje, representando instituições parceiras da nossa Justiça Militar. Quero iniciar com o nosso desembargador Rúbio Paulino Coelho, corregedor do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Em nome de quem, desembargador, quero cumprimentar todos os magistrados daquela corte e também os membros das polícias e bombeiros militares. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar também o doutor Ulisses da Silva Costa Filho, procurador-chefe da Procuradoria do Ministério Público Militar em Juiz de Fora, em nome do qual, doutor Ulisses, cumprimento todos os membros do Ministério Público. Doutor Felipe, doutor defensor público da Defensoria Pública Federal. Doutor Rodrigo, desculpe, o time da Defensoria é muito grande aqui. Doutor Rodrigo, nosso defensor público federal, em nome de quem
doutor Rodrigo, quero cumprimentar todos os membros dessa destacada instituição, que é a Defensoria Pública, e todos os advogados também que atuam nessa casa. General de Brigada João Felipe Dias Alves, comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, bem-vindo também à nossa casa. Brigadeiro do Ar Marques Sintra Moreira, comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Nosso doutor Laurigino Maria da Silva, servidor mais antigo dessa casa, representando todos os servidores da nossa Justiça Militar da União. Capitão de Mar e Guerra, Washington Luiz Vieira de Barros, capitão dos Portos de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Coronel Leonardo Watson dos Santos, representando aqui o comando da Escola de Sargento das Armas. Coronel Médica Yamar Eiras Batista, diretora do nosso Hospital de Juiz de Fora. Muito bem-vinda. O Coronel Aviador Daniel Cavalcante de Mendonça, comandante da nossa tradicional EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Demais agraciados com a nossa medalha do centenário e todos que acompanham o nosso evento aqui ou nas plataformas digitais. Muito bem, eu quero registrar a minha grande satisfação em poder celebrar o centenário desta tradicional 4ª Circunscrição Judiciária Militar e poder homenagear tantas instituições e personalidades parceiras, algumas que estou conhecendo apenas no dia de hoje, esse que assumi a titularidade desta casa ainda há poucos meses. Rascunhei uma breve mensagem para a leitura, em homenagem a esse juízo e também em homenagem às destacadas instituições e personalidades parceiras da nossa Justiça Militar da União. Mensagem alusiva ao centenário da 4ª CJM, Juiz de Fora, Minas Gerais. A Justiça Militar da União é a mais antiga da nossa República. Já conta com mais de 2 séculos de existência. Um orgulho para todos que integram este ramo do Poder Judiciário. No caso das auditorias de primeira instância, estrutura da qual esta 4ª CJM honrosamente integra, a nossa criação deu-se no ano de 1920, completando no ano passado o 1º centenário. Fato esse que denota a importância e também o crescimento institucional deste ramo do judiciário brasileiro. Um século de existência da primeira instância, funcionando ininterruptamente, demonstra e indica que estamos trilhando os melhores rumos na busca dos nossos ideais. Mas essa longa caminhada se deve a duro trabalho de valiosos juízes e servidores que doaram seus esforços em prol desse objetivo. Além disso, é claro, devemos também o reconhecimento de todas as instituições e personalidades civis e militares, direto ou indiretamente ligadas à nossa justiça e hoje aqui merecidamente homenageadas. Algumas dessas instituições oficiam conosco de forma mais próxima,
como o Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da União e os órgãos de Polícia Judiciária Militar, das inúmeras organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Incluso também órgãos de perícia médico-judicial, a exemplo do Hospital Geral de Juiz de Fora e entidades correlatas. Outras instituições também são muito importantes para as nossas atividades, como a tradicional Justiça Mineira, Comum e Militar, a Justiça Federal Comum, órgãos que sempre nos prestaram grande apoio jurisdicional e administrativo. Nossa história se confunde com a própria história das instituições militares brasileiras, sobretudo porque a Justiça Militar da União somente passa a integrar o Judiciário em 1934. Antes disso, a Justiça Militar funcionava integrada às respectivas forças militares, a exemplo dos antigos Conselhos de Justiça dos Corpos de Tropa. Os primórdios da Justiça Militar em solo mineiro remontam ao Decreto 13651, de 1919, que divide o território nacional em 7 regiões e uma circunscrição militar. A 4ª RM, com abrangência, então, nos estados de Minas e Goiás, teve sua sede transferida de Niterói para Juiz de Fora, cidade esta que já ocupava uma posição estratégica impulsionada pelos recursos oriundos da exportação do café, com significativo desenvolvimento industrial e comercial. No dia 10 de setembro de 1919, chegava à estação ferroviária da Estrada de Ferro Central do Brasil o general Fernando Setembrino de Carvalho, primeiro comandante em território mineiro, com então instalações da 4ª RM em Juiz de Fora e sede provisória na Rua Espírito Santo, em um palacete de renomado advogado da época, Dr. José Mariano Pinto Monteiro, onde também funcionou a auditoria de guerra. O bacharel Pedro Rodolfo José Rodrigues, nosso primeiro auditor em Minas Gerais, foi nomeado auditor de guerra em 28 de junho de 1919. Era capitão do Exército, formado em Direito pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Foi titular dessa casa por mais de 20 anos. A partir de 24 de maio de 1920, quartel-general da 4ª RM, onde funcionava a auditoria, passa a ocupar majestoso palacete de arquitetura francesa, construído pelo filho do comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, hoje sede da tradicional 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha. Em 30 de outubro de 1920, o decreto 14.450 aprova o Código de Organização e Processo Militar, criando 12 circunscrições judiciárias, ficando a jurisdição em Minas Gerais com a 7ª CJM. Nova modificação na organização judiciária militar ocorre em 26, com o decreto 17.231-A, alterando para 11 as circunscrições e passando a jurisdição de Minas Gerais para a competência da 4ª CJM. Em 1927, a auditoria passa a funcionar em prédio do então Ministério da Guerra, na rua Dr. Paulo Frontin, atual Praça Antônio Carlos, nessa cidade de Juiz de Fora. Nesse local, permanece até 1999, quando é transferida definitivamente para este imóvel, que também era da família do Mariano Procópio, também foi sede de Organização Militar do Exército, local que estamos aqui há mais de 2 décadas, em constante atuação jurisdicional. Esse é um breve resumo histórico da nossa auditoria da 4ª CJM, cuja trajetória, desde o seu primeiro auditor de guerra,
passando por destacados magistrados e servidores, cumpre a sua nobre missão na busca dos mais altos valores de ética e de justiça. De modo que parabenizo a honrosa primeira instância desta secular justiça castrense, de modo especial, essa auditoria da 4ª CJM, reiterando agradecimentos a todas as instituições e personalidades que nos apoiaram. Renovo também o agradecimento a todos os bravos servidores, civis e militares, que nunca mediram esforços, mesmo em tempos difíceis, alguns enfrentando problemas de saúde, consigo ou com suas famílias, e mesmo assim se mantiveram firmes nas suas missões, o que muito nos orgulha. Então, quero terminar essa homenagem com a frase do grande patrono da aeronáutica e destacada personalidade mineira, o saudoso Alberto Santos Dumont. Abre aspas. Inventar é imaginar o que ninguém pensou, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou. Fecha aspas. Que a nossa Justiça Militar da União também possa, sempre, se reinventar para o contínuo aprimoramento da nossa democracia e para o crescimento do nosso Brasil. Que o bom Deus continue sempre nos protegendo. Muito obrigado a todos. Neste momento, o ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. Arthur Vidigal de Oliveira, o juiz federal da Auditoria da 4ª CJM, Dr. Celso Vieira de Souza, e o juiz federal substituto, Dr. André Lázaro Ferreira Augusto, farão o descerramento da placa comemorativa ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da JMU, da Auditoria da 4ª. Solicitamos ao ministro Vidigal e aos juízes federais que se dirijam aos seus lugares para o descerramento da placa. O ministro Vidigal e o Dr. Celso descerrarão a placa comemorativa. André fará a leitura dos dizeres da placa. A auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que tem como missão processar e julgar os crimes militares definidos em lei, assegurando o Estado Democrático de Direito, celebra o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares. Solicitamos ao ministro Vidigal e aos juízes federais que retornem aos seus lugares na mesa de honra. Para comemorar o primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social do Superior Tribunal Militar, preparou um vídeo institucional. Assistiremos agora à apresentação do vídeo. As Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entra em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das auditorias militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em
meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando 2 auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de 1 ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes militares praticados contra nossas tropas em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições judiciárias militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei, por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por 4 oficiais das Forças Armadas. Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da auditoria militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os conselhos de justiça são de 2 categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar.
No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 10ª, Ceará e Piauí. A 11ª, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a 12ª, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pôde ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia, a disciplina e o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. Concessão de medalha. A auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, em reconhecimento às ações desenvolvidas e considerando os autos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, resolveu outorgar a medalha alusiva ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da JMU a autoridades, instituições e servidores da Justiça Militar da União. Assim, convidamos a ocuparem seus lugares no centro do plenário o juiz federal da auditoria da 4ª CJM, Dr. Celso Vieira de Souza, e o juiz federal substituto, Dr. André Lázaro Ferreira Augusto. Registramos que o ministro Arthur Vidigal de Oliveira foi agraciado com o medalhão comemorativo em cerimônia realizada na 3ª auditoria da 3ª CJM, localizada em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Neste momento, o Dr. Celso e o Dr. André farão a entrega da medalha alusiva ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da JMU, agraciando instituições, personalidades e servidores que presencialmente representam todos os homenageados que nos assistem pelas plataformas digitais. Convidamos o desembargador Geraldo Augusto de Almeida, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. General de Divisão Jorge Antônio Smicelato, comandante da 4ª Região Militar.
Desembargador Rúbio Paulino Coelho, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Doutor Ulisses da Silva Costa Filho, Procurador de Justiça Militar em Juiz de Fora. Doutor Rodrigo Pires Carvalho, neste ato representando o Defensor Público Federal, chefe da DPU em Juiz de Fora. General de Brigada João Felipe Dias Alves, comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha. Brigadeiro do Ar Max Sintra Moreira, comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Doutor Lauro Higino Maria da Silva, servidor mais antigo da auditoria da 4ª CJM, neste ato representando todos os servidores ativos e inativos. Capitão de Mar e Guerra Washington Luiz Vieira de Barros, capitão dos Portos de Minas Gerais. Coronel Leonardo Watson dos Santos, neste ato representando o comandante da Escola de Sargentos das Armas.
Coronel Médica Iamar Eiras Batista, diretora do Hospital Geral de Juiz de Fora. Coronel Aviador Daniel Cavalcante de Mendonça, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Solicitamos aos juízes federais que retornem aos seus lugares na mesa de honra. Também foram indicadas por esta auditoria para receberem a medalha alusiva ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União as seguintes instituições e personalidades que neste momento nos assistem pelas plataformas digitais. Subseção Judiciária Federal de Juiz de Fora, Alain Belaciano, Alexandre de Oliveira, Alexandre Falcão Correia, Alzir Cavalhais Fraga, Amitza Torres Vieira, Ana Lúcia Andrade de Aguiar, Anderson Muniz de Oliveira, André Luiz de Almeida, Antônio Carlos de Castro Neves Tavares, Ataliba Chaves de Souza Neto, Augusto César Américo Mendes, Carlos Alberto Ferreira Melo, Carlos Gustavo Viana Direito, Celso Renato de Souza Rezende, Cleusa Ribeiro dos Santos, Ednilson Pires, Eli Ribeiro de Brito, Estefânia Rezende de Paiva Campos, Evandro Luiz Bernini, Ezequiel Júnior Heringer Costa, Felipe Rocha Leite, Fernanda Campos Sarques, Fernanda Tavares Homem de Carvalho, Fernando Brandini Barbagalo, Flávio Paulo de Meireles Machado, Frederico Guedes Macedo, George Alberto Melo Rocha, Geraldo Edson Leonel Júnior, Gustavo Penha da Silva, João Bosco Evangelista Fajardo, Jorge Ferreira Viana, José Carlos Stefan, José Luiz Monteiro, Laura Martins Pareça Alves, Leinara Silva Rocha, Luiz Antônio dos Santos, Luiz Carlos Rodrigues, Marcelo Henrique Tadeu, Marcelo Mazzoli Smith, Marco Silvio Gomes, Maria Auxiliadora Procópio, Mário Alves, Mário Guerreiro, Mozart Manuel Macedo Félix, Nilson Rodrigues de Oliveira, Olavo Antônio de Oliveira, Onídio Romualdo de Oliveira, Otávia Cunha, Pedro Felipe de Oliveira Santos, Pedro Teixeira Grossi de Castro Matias, Rafael Medeiros Antunes Ferreira, Raimundo Alves, Raquel Mendonça Gouveia, Regina Coeli Gomes de Souza, Regina Ren de Assis, Ricardo Spinelli Pinto, Rodrigo Santos de Araújo, Sandro Heleno Lucas dos Prazeres, Silas Martins Lisboa de Oliveira, Sueli Maria da Silva Reis, Walter de Araújo, Vera Lúcia Cursi Ferreira Marques,
Vicente Rítio Neto, Vilma da Silva Braga, Vitor de Castro dos Santos, Wallace de Abreu Vieira, Valtemir de Almeida Lima. Informamos que os agraciados citados receberão oportunamente o medalhão comemorativo. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. O objetivo desta exposição é apresentar a história comum a todas as auditorias e relatar o contexto legal que marca a atuação dos juízes, para oferecer ao usuário uma visão ampla das circunscrições judiciárias militares desde os seus primórdios. Assistiremos agora à apresentação do vídeo de divulgação da exposição virtual. Em 2020, as circunscrições judiciárias militares, primeira instância da Justiça Militar da União, completaram 100 anos de criação. Vamos juntos agora fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer o legado das auditorias desde seus primórdios. Embarque nessa jornada e aproveite os fatos que marcaram este século de história por meio de imagens e documentos relevantes. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. A história das auditorias será contada a partir de legislações que regulamentaram a sua atuação, além de sua evolução até os dias atuais. Nesse tour virtual, serão apresentados documentos relevantes que marcaram a trajetória da primeira instância da JMU, começando pela linha do tempo. Veja a Carta Régia de 16 de janeiro de 1613, que diferencia a jurisdição do auditor de guerra e da justiça ordinária. O decreto de 12 de outubro de 1643, sobre a mesa do desembargo do Paço, que determina que pessoas de letras sirvam de auditores para conhecerem, sentenciarem e julgarem as causas dos soldados. O alvará com força de lei de 1763, que criou a figura do juiz relator em todos os corpos do Exército e estabeleceu os limites da jurisdição civil e militar nas causas criminais e civis dos oficiais de guerra e soldados da tropa. O alvará de 1º de abril de 1808 sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, que criou o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho Militar e de Justiça. O decreto número 257, de 12 de março de 1890, o qual o Marechal Deodoro da Fonseca criou os lugares de auditores de guerra. E o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, no qual o Supremo Tribunal Militar regulamentou o processo criminal militar. A partir de 1920, o Código de Organização Judiciária e Processo Militar procurou corrigir e organizar a justiça militar por meio de órgãos indispensáveis à sua eficiência. Esse formato permanece até os dias atuais. Vamos conhecer agora alguns processos históricos julgados durante esse século. Primeira circunscrição judiciária militar. Depois de ajustarem um movimento de revolta contra seus superiores no encouraçado São Paulo, os denunciados acabaram despertando os outros simpáticos ao movimento. Com fracasso, fugiram para Montevidéu e pediram asilo político. Segunda circunscrição judiciária militar. Um sargento do Exército foi condenado a 10 anos de prisão após discutir e alvejar um soldado com uma arma de fogo por causa da distribuição de ração animal. Terceira circunscrição judiciária militar. Leonel Brizola foi um dos indiciados por aliciar e incentivar a formação e a organização de grupos de 11 companheiros nos meios rurais através da rádio Mairing Veiga. Quarta circunscrição judiciária militar. Única mulher no país a ser indiciada por deserção durante a Segunda Guerra Mundial após faltar ao serviço por 10 dias sem motivo justificado. Ela foi absolvida por maioria de votos do Conselho de Justiça. Quinta circunscrição judiciária militar. Um ex-tenente foi denunciado por arrombar um cartório distrital e destruir livros de registros públicos, inutilizando processos, danificando outros objetos de uso do cartório e do respectivo escrivão. Mas ao final foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público Militar.
6ª Circunscrição Judiciária Militar. Os réus foram denunciados por delito e subversão após invadirem o salão da reitoria da Universidade da Bahia com um grupo de estudantes para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. 7ª Circunscrição Judiciária Militar. Castelinho foi condenado após invadir o posto de vendas da Companhia Brasileira de Alimentos e saquear o local. 8ª Circunscrição Judiciária Militar. Um estudante foi condenado após invadir a cabine de comando da aeronave, render o piloto e o copiloto e obrigá-los a seguir para Cuba. 9ª Circunscrição Judiciária Militar. Após denúncia do delegado do governo paraguaio, a guerrilha foi localizada com mais de 10 homens munidos com vasto material bélico. 10ª Circunscrição Judiciária Militar. O réu foi acusado de participação em um assalto contra uma empresa em São Benedito, no Ceará. No entanto, como a sentença que condenou não havia sido executada, foi concedida a anistia a todos os que cometeram crimes políticos no período entre 1961 a 1979. 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Os réus foram condenados após saírem para uma diligência com armas de propriedade militar, arrombando as portas e janelas para entrar nas residências e disparar nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Caso Chacareiro. 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Controladores de voo do Sindacta 4 foram denunciados por liderar um movimento que visava desmilitarizar o controle do tráfego aéreo e pressionar o governo por melhores salários. Quer conhecer um pouco mais da Justiça Militar da União? Acesse o site e acompanhe os acontecimentos que marcaram essa justiça especializada. Convidamos a todos a acessarem a exposição virtual em sua íntegra pelo QR Code que aparece na tela ou pela página oficial do Superior Tribunal Militar. Palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. Arthur Vidigal de Oliveira. Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando o ministro-geral de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, presidente do Superior Tribunal Militar, a senhora ministra e os ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre. O Dr. Celso Vieira de Souza, juiz federal desta circunscrição judiciária militar, e o Dr. André Lázaro Ferreira Augusto, juiz federal substituto, também desta auditoria da circunscrição judiciária que ora estamos celebrando os 100 anos. O desembargador Geraldo Augusto de Almeida, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o general de divisão Jorge Antônio Smistelato, comandante da 4ª Região Militar. Dr. Arizona Dávila Saporati Araújo Júnior, que nos assiste, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições Judiciárias Militar, da Auditoria, juiz da Auditoria da 5ª CJM, e a doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, vice-presidente da Comissão e juíza federal da 11ª CJM, em nome dos quais cumprimento todos os integrantes da comissão organizadora. Demais juízes federais da Justiça Militar da União, demais autoridades que nos acompanham pela plataforma virtual, agraciados já aqui nominados, senhoras e senhores. Eu expresso as minhas primeiras palavras, a alegria e a satisfação de poder comemorar, nesta tradicional circunscrição judiciária militar, o centenário da primeira instância da Justiça Militar da União. Cerimônia similar à presente, em que se comemora o centenário da criação da JMU, tive a oportunidade de trazer a reflexão de todos que nos acompanharam, tanto presencialmente quanto por plataformas digitais, uma tese que nos remete à relevância da implementação desta instância de nossa Justiça Militar da União, na edificação de uma justiça independente, totalmente distinta da grande maioria das justiças militares em todo o mundo. Com efeito, a instituição da primeira instância da Justiça Militar, nos anos 20 do século passado, foi de capital importância, para que tomássemos um rumo completamente diferente das cortes marciais, até hoje existentes nas nossas nações amigas. Cortes marciais estão vinculadas ao poder executivo
e, portanto, verdadeiramente extensão das Forças Armadas. A existência do duplo grau de jurisdição, aliada à decisão de criação de outras justiças especializadas, como a do trabalho, a eleitoral, certamente influenciou o legislador constituinte de 1934 a promover a verdadeira independência da nossa justiça militar, vinculando-a ao poder judiciário. Portanto, esse magnífico salto de qualidade e de independência só foi possível em função do evento que hoje comemoramos e, certamente, de possuirmos em nossos quadros magistrados de primeira instância altamente qualificados, selecionados em rigoroso e rígido concurso público. Portanto, esse estágio que nós alcançamos hoje é função do profícuo, zeloso e competente trabalho de julgar e de administrar o fórum de tantos quantos nos antecederam, e especialmente as juízas e juízes da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, hoje tão diligentemente conduzida pelos magistrados Dr. Celso Vieira de Souza e o Dr. André Lázaro Ferreira Augusto. Certamente, esses magistrados contam com a dedicado e prestimoso apoio de servidores e servidoras desta casa, tornando possível a prestação jurisdicional de excelente nível, como é a marca característica da 4ª Circunscrição Judiciária Militar. Saúdo, portanto, enfaticamente os magistrados e servidores de hoje, legítimos herdeiros de seus antepassados, em especial daqueles que deram início à trajetória dessa CJM, como já citou o doutor Celso, mas que faço questão de repetir. Dr. Pedro Rodolfo Rodrigues, primeiro juiz auditor, e Dr. José Bernardino Alves Júnior, primeiro suplente de auditor no início da década de 20 do século passado. A medalha que hoje é entregue, comemorativa do centenário da primeira instância, é uma justa homenagem a todos aqueles que, no grau de piso, a porta de entrada da Justiça Militar, produzem provas, instruem os processos, determinam diligências e oitivas, enfim, julgam próximo ao fato na busca da verdade real e de promover a verdadeira justiça. Cumprimento, portanto, todos os componentes dessa CJM. O Superior Tribunal Militar, por certo, tem sua tarefa de apreciar recursos e de conduzir excepcionalmente ações penais originárias, ou seja, tem seu trabalho extremamente facilitado pela competência, dedicação e descortínio com que são conduzidas as ações da primeira instância. Mais uma vez, parabenizo a todos, aos agraciados e essa 4ª CJM, e digo o meu muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando essa data tão importante. Muito obrigado. O doutor Celso Vieira de Souza, juiz federal da auditoria da 4ª CJM, fará o encerramento da cerimônia. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todas e a todos com suas presenças aqui na nossa casa. Alguns viajaram de outras cidades para Juiz de Fora, ainda uma época difícil para eventos comemorativos. Isso nos deixou muito felizes e honrados e, novamente, quero reiterar todo o nosso agradecimento por essa presença e também pelos que nos acompanham nas plataformas digitais, de modo que declaro, então, encerrada esta cerimônia. Muito obrigado. Todos estão convidados para o próximo evento, que será realizado neste mesmo formato, no dia 24 de setembro, às 16 horas, na auditoria da 5ª CJM em Curitiba, Paraná. E será transmitido pela página oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube. A partir deste momento, a transmissão do YouTube está encerrada. A plataforma Zoom permanecerá aberta para as autoridades que desejarem fazer uso da palavra.